Olá, tudo bem? Professora Valquíria. Hoje nós vamos resolver uma questão a respeito de consolidação das demonstrações contábeis. Então vamos lá. No que concerne a consolidação das demonstrações contábeis, a companhia A controla a companhia B e detém 75% do capital desta. Com base nos dados abaixo, faça a consolidação do balanço patrimonial das duas companhias. Quais as informações adicionais que nós temos? A companhia A não possui investimento em outras companhias além de B. Há dividendos a receber e a pagar entre elas. Há empréstimo entre controlado e controladora. A participação dos não controladores é de 25% e deve ser destacado na consolidação. A controlada comprou parte do seu estoque por 100 e vendeu para a controladora por 160. E a controlada, vendeu para a controlada por 160. E a controlada, por sua vez, vendeu apenas 60% desse estoque pelo valor de R$ 110, sendo que a venda foi a prazo. Pois bem, diante dessas informações, o que a gente tem que ter em mente? Quando nós estamos falando de consolidação das demonstrações contábeis, nós temos que lembrar que nesse processo de consolidar as demonstrações contábeis, nós temos que fazer alguns ajustes neste papel de trabalho da consolidação das demonstrações contábeis. Então, o que a gente tem que lembrar diante disso? Primeira coisa, que os itens similares nós vamos juntar. Então, caixa que tem A, caixa que tem B, nós juntamos. Estoque que tem A, que tem B, nós vamos juntar. Então, os itens similares, já que é uma consolidação, a gente tem que consolidar esses itens similares. Então, nós vamos juntar esses itens, ok? Só que também eu tenho que ter em mente o seguinte, que ou seja, existe transação entre elas. E essas transações, quando eu estou consolidando, é como se elas nunca tivessem existido. Então, eu tenho que fazer os ajustes nelas. Ou seja, eu tenho que excluir essas informações que são transações entre elas. Ou seja, não pode existir essas transações entre elas no processo de consolidação. Então, primeiro, eu combino os itens similares, depois eu vou compensar o investimento, que uma tem outra, ou seja, a A tem 75% de B. Compensar, eu tenho que, de fato, eliminar esse investimento uma em outra, para que não haja duplicidade. E também eu tenho que eliminar todos os ativos, todos os passivos, o patrimônio líquido, receita e despesas que são intragrupo, ou seja, que são relacionadas em transações entre esse grupo. Então, quando eu compenso esse investimento é compensado contra o patrimônio líquido da outra. Então, o investimento de A eu compenso com o patrimônio líquido de B. Então, aqui eu tenho que fazer essa compensação, eu tenho que compensar, eliminar o investimento que A fez em B. Aí em A eu vou eliminar na conta investimento e em B eu vou eliminar no patrimônio líquido, que é justamente o percentual que corresponde à participação em uma outra, ou seja, quanto que a controladora tem de parcela na controlada. Então, é isso que eu tenho que eliminar. Então, vamos começar. Primeira coisa, vamos começar, eu sempre sugiro que comece justamente compensando e eliminando o valor do investimento da controladora em cada controlado, em cima do seu patrimônio líquido. Então, aqui na empresa A, e aqui a empresa B. Então, aqui na empresa A, nós temos a conta lá no ativo não circulante subgrupo investimento. Nós temos que a companhia A tem um investimento na companhia B no valor de 75 mil. Por que é 75 mil? Porque A
tem 75% de B. E qual é o patrimônio líquido de B? Agora nós somos a companhia B, ó. O patrimônio líquido de B é 100 mil. Então, se a gente fizer uma conta rápida, 75% de 100 mil vai dar justamente os 75 mil. Ok? Então, como é que eu vou eliminar isso? Lembre-se que a conta investimento ela tem natureza devedora. Aqui, nós temos tanto as duas primeiras colunas, né, após o nome das contas, os saldos das contas da companhia A e B, e depois começa o nosso papel de trabalho, onde nós temos as eliminações. E aí chegamos no balanço consolidado. Então, nas eliminações, eu vou eliminar o investimento e vou eliminar integralmente todas as transações intragrupo. Então, a conta investimento, nós temos que eliminar o investimento, ou seja, o valor contábil do investimento, em toda a parcela do patrimônio de cada controlada. Então, esse valor de 75 mil eu tenho que eliminar. Se ele é uma conta do ativo e tem natureza devedora, na coluna eliminações, eu irei debitar ou eu irei creditar? Eu irei creditar. Então, aqui eu vou creditar 75 mil. Se eu pegar um débito de 75, somado a zero, né? Menos o 75 a crédito, qual é o saldo que eu vou ter no final? Zero. Então, isso realmente eu quero eliminar. Eu tenho que observar que aqui na coluna eliminações, eu também tenho que obedecer o método das partidas dobradas. Para cada débito existe um mais créditos correspondentes, ou para cada crédito existe um ou mais débitos correspondentes. Então, o que o CPC vai nos dizer? O CPC 36 vai nos dizer que eu devo eliminar o valor contábil do investimento da controlada em cada controlada e a parcela da controladora no patrimônio líquido de cada controlada. Então, aqui nesse patrimônio líquido da controlada, eu vou eliminar a parcela que ele tem de investimento aqui. Quanto que ele tem? 75%. Então, 75% de 100 mil vai dar 75 mil. Então, como tem natureza credora, aqui o que eu vou fazer? Eu vou debitar. Só que eu tenho que fazer conta por conta. Então, eu sei que eu tenho que eliminar 75. Só que o que compõe esse 100 mil? É composto por 90 mil do capital social e 10 mil da reserva de lucro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar os 75% de cada conta, porque se é um papel de trabalho e eu estou consolidando conta por conta, eu tenho que eliminar todas as contas. Então, aqui, 75% vezes 90 mil vai dar 67.500. Então, desses 100 mil, que eu sei que está dividido em capital social e reserva de lucro, do capital social eu tenho que eliminar 67.500. Da reserva de lucro, mais 75% vezes 10 mil. Vai dar quanto? 7.500. Então, aqui da reserva de lucro, eu vou debitar 7.500. Se eu somar 67.500 mais 7.500, vai dar quanto? Isso aí, vai dar justamente os 75. Então, aqui se eu somar, vai dar justamente os 75. Então, eu tenho aqui um crédito para os dois débitos que totalizam 75 mil. Ok? Depois, eu vou eliminar todas as transações intra-grupo, todas as transações entre as entidades do grupo. Aí, é as informações complementares que nos são apresentadas. O que nos foi apresentado? Que há dividendos a receber entre elas. Vamos começar aqui, ó. Há dividendos. Aonde que eu tenho a conta de dividendos? Ó, na empresa A,
na empresa A, eu tenho 30 mil para receber de dividendos. Na empresa B, ela tem dividendos a pagar no valor de 40 mil. Aí você pode pensar, mas ela tem a pagar 40 mil. Mas a outra empresa, que é a controladora, tem a receber, o direito a receber de 30. Só que se eu fizer a conta aqui, 75% vezes 40 mil, vai dar justamente o quê? 30 mil, que é o que tem direito a receber, né? O restante é os 25% dos não controladores. Então, aqui, como o dividendos a receber tem natureza devedora, na coluna eliminações, o que eu vou fazer? Eu vou creditar. Aí, lá na empresa B, como ela tem a obrigação de dividendos a pagar de 40, eu só vou eliminar os 30, porque os outros 10 é dos não controladores. Eu só estou eliminando as transações entre as entidades do grupo, ou seja, resultados referentes às transações intragrupo, que foi reconhecido no ativo e que foi reconhecido no passivo. Deve ser eliminado integralmente. Então, eu tenho... Opa! Coloquei aqui no lugar errado, né? Volta aqui. Como aqui tem natureza credora, eu vou debitar. Então, aqui, 30 mil. Então, eu tenho um crédito para um débito correspondente. Agora, eu vou eliminar o quê? Ele falou que há empréstimos entre as empresas. Vamos só limpar aqui um pouquinho. Então, ele tem empréstimo entre a empresa. Então, aonde que está o empréstimo? O empréstimo, a empresa A tem o direito de receber 20 mil de empréstimo da controlada B. E a controlada tem um empréstimo a pagar no valor de 20 mil. Então, eu tenho que eliminar totalmente esse empréstimo. Quando eu juntar, é como se não tivesse ocorrido esse empréstimo de uma empresa para outra. Então, como o empréstimo tem natureza devedora, na coluna eliminações, eu vou creditar 20 mil. Já lá na companhia B, como ela tem a obrigação de pagar 20 mil e tem natureza credora, eu vou debitar os 20 mil. Ok? Então, eu tenho um crédito para um débito correspondente. Para a gente não errar, a gente sempre confere no final, né? Porque às vezes aqui no quadradinho a gente acaba colocando do lado contrário. Mas tem que tomar esse cuidado. Então, eu credito numa e debito na outra. Pois bem. Agora, o que ele falou? Olha, a participação são controladores, mas vamos deixar essa participação para daqui a pouco para a gente fazer. Vou deixar ela por último. Agora, o que aconteceu? A controladora comprou parte do seu estoque por 110 mil. Então, imagine o seguinte, se ela comprou por 110 mil e vendeu por 160, então ela teve a empresa A, né? Uma receita bruta de vendas no valor de 160 mil, menos o custo da mercadoria vendida foi de 110 mil. Então, ela teve um lucro bruto, aqui a gente vai considerar só o bruto, né? Não chegou no líquido, de 50 mil. Aí, o que aconteceu? Onde que ela reconheceu isso? Deu baixa no estoque. E ela reconheceu esse lucro aonde? Vou colocar até de verdinho aqui, ó. Opa. O lucro tá onde? Aqui, ó. Os 50 mil. Reserva de lucro. E a companhia B reconheceu aonde essas mercadorias? Aqui no estoque. Professora, mas ela não comprou por 160? Comprou, mas o que aconteceu depois? Ela vendeu 60% deste estoque. Se você pegar 160 mil vezes 60%, o que você vai encontrar? Hein? Você vai encontrar
que ela vendeu 96 mil. Se ela vendeu 96 mil, quanto que sobrou no estoque? Ou seja, os 40% que sobrou no estoque. 64 mil. Muito bem. Dentro desses 64 mil, o que existe? Existe um lucro não realizado. Porque ela vendeu com lucro de quanto? De 50 mil. O lucro de 50 mil que ela vendeu, dentro dele aqui existe 40% de lucro não realizado, que vai dar quanto? 20 mil. Por quê? Os 60% se realizou, 60% de 50, 65, 30, ou seja, 30 mil se realizou. Mais os 20 mil, que é os 40%, se ela vendeu 60, 40% ela não vendeu. Então, é um lucro não realizado entre elas. Esses 20 mil eu tenho que eliminar. Que é a mesma coisa se eu pensar o seguinte, olha, ela comprou por quanto? 110 mil foi o valor que ela comprou. Se eu pegar esse 110 mil, é o valor que ela comprou, certo? Ela vendeu 60% desse estoque, ok? Mas ela não vendeu 40%. Então, 40% desse estoque, quanto que de fato tem que estar no estoque como se ela não tivesse vendido? 44 mil. Que é a mesma coisa se eu pegar aqui os 20 mil. Eu vou eliminar os 20 mil aqui a crédito. Se eu pegar 64 menos 20, vai dar justamente quanto? 44, né? Que é como se ela não tivesse vendido esse estoque, a parcela, né? Esse estoque que ficou para controlado. Então, aqui eu elimino os 20 mil. Referente ao que está aqui no estoque, que é o lucro não realizado. E a contrapartida? É o lucro da controladora. Então, desse lucro aqui, 60% se realizou, que foi o que ela vendeu para terceiros. Tudo que eu vendo para terceiro se realizou. Só tenho que eliminar integralmente as transações intra-grupo. Todas as transações que envolvem ativo, passivo, PL, receita e despesas intragrupo relacionada a qualquer transação entre as atividades do grupo, eu tenho que eliminar integralmente. Então, aqui na conta reserva de lucro, como ela tem natureza credora, eu vou debitar. Vou colocar aqui porque tem um outro valorzinho aqui. Mais 20 mil. Então, eu tenho aqui um crédito para um débito. Eliminei o lucro não realizado. Aí o que ele falou? Mas as vendas foram a prazo. Aí, o que acontece? A companhia A vendeu para a companhia B por 160 mil. Então, ela tem aqui um direito a receber de duplicata no valor de 160 mil. Já a companhia B tem a obrigação de pagar 160 mil. Eu tenho que eliminar as transações entre elas. Então, aqui eu vou eliminar. Eu vou eliminar os 160, como tem natureza devedora, eu vou creditar. E lá na empresa B, eu vou debitar a obrigação, porque a obrigação tem natureza credora. Então, débito para um crédito correspondente. E o que ficou faltando? A participação dos não controladores. Voltando aqui, minha gente. Nós estamos aqui, ó. Aqui. Vamos colocar até de vermelhinho aqui a cor. Mais. Nós eliminamos dos 90 mil referente ao capital social os 75% contra a conta investimento. Mas, desses 90 mil, existe 25% que é de quem? Dos não controladores. Aqui, ó. A própria norma vai dizer que deve aparecer
destacadamente a participação dos não controladores no balanço consolidado. Então, desses 90 mil que nós temos vezes 25%, que é a participação dos não controladores, nós temos 22.500. Se eu somar 67.500 mais 22.500, eu eliminei totalmente os 90 mil. E qual é a contrapartida? É justamente aqui a participação dos não controladores. Mas os não controladores, eles têm direito a 25% do PL. Então, falta o quê? Desses 10 mil aqui, 75% eu eliminei contra a conta investimento. Agora, 25% de 10 mil vai dar 2.500. Então, esses 2.500, a débito, a contrapartida crédito é o quê? É justamente a coluna eliminações. Se eu somar 22.500 mais 2.500, eu tenho justamente os 25 mil. Então, eu eliminei 75% contra a conta investimento, eliminei 25% contra a participação dos não controladores e aqui eu eliminei os 20 mil da reserva de lucro contra o lucro o lucro não realizado dentro do estoque. Então, vocês estão observando que aqui tem mais débitos e créditos relacionados à mesma conta, né? Porque é justamente o que acontece. Porque como ele não tem 100%, eu tenho que eliminar contra o investimento e contra a participação dos não controladores. E se tem lucro não realizado, como o lucro também fica no PL, eu também tenho que eliminar contra a conta e estoque, ok? Então, nós fizemos todas as eliminações. Agora, o que acontece? É só somar. Geralmente também tem uma coluninha aqui no meio que você pode ir somando, mas aqui, em função do espaço, não coloquei. Mas o que acontece? O que você tem que somar aqui, ó? Caixa, 70 mil mais 52, quanto que vai dar de caixa? 122 mil. Depois você tem duplicata. 182 mais 64 menos, que é o que você está eliminando, 20 mil, vai dar 226.975. Duplicata. 160 menos 160, 0. Empréstimo, 20 menos 20, 0. Dividendos a receber, 30 menos 30, 0. Então, se eu somar aqui 226 mais 122, vai dar quanto? 348.975. E no ativo não circulante, nós eliminamos aqui o 75, agora vamos somar o imobilizado. 343 mais 216.800 vai dar 559.914,50. A depreciação, então vai ficar menos 61.850. Para achar o total do ativo não circulante é o quê? 559 menos 61, porque a depreciação é uma conta redutora, né? Então, vai dar 498.064,50. E quanto que dá a soma aqui dos nossos créditos? Dá 305 mil. Lá do lado do passivo agora. O fornecedor só tem os 387.039,50. Duplicado, 160 menos 60, 0. Empréstimo, 20 menos 20, 0. Dividendo, 125 mais 40 menos 30 vai dar quanto? 135. Se eu somar aqui 387 mais 135, aí eu acho um passivo total de 522.039,50.
Vamos somar logo o total do ativo aqui, então. Então, o ativo circulante, 348 mais 498, vai dar quanto? 847,039,50. Voltando aqui, então, para o PL agora. 270 menos 90, vai ficar os 270 no capital social. 50 mais 10, 60. 60 menos 30, 30 mil. E os 25 mil, que é os 22.500, mais os 2.500. Se eu somar 270 mais 30 mais 25, o total do PL dá 325 mil. 522 mais 325, o total do passivo total, né? 847.039,50. Ou seja, é justamente o valor do ativo. O ativo tem que bater com o total do passivo. Então, aqui na minha coluna créditos vai dar 25 mil. E na minha coluna débito vai dar 330 mil. Como é que eu sei que bateu? Se eu pegar esses 330 menos os 25, dá justamente os 305. Então, bateu, né? Então, é isso, minha gente. Então, agora aqui, a gente elaboraria o balanço consolidado somente com o saldo das contas. Então, é isso que é o trabalho de fazer as técnicas da consolidação. Você tem que combinar os itens similares, você tem que compensar e eliminar o valor contábil do investimento da controlada em cada controladora, ou seja, a parcela da controlada no patrimônio líquido de cada controladora. Nós temos que eliminar integralmente todos os ativos, o passivo, patrimônio líquido, receita, despesas, fluxos de caixas intragrupo, ou seja, as transações que ocorreram entre as entidades do grupo eu tenho que eliminar integralmente, ok? E vai surgir a participação dos não controladores. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Um abraço e tchau, tchau.